Fala, meus amigos, beleza? Seguinte, a passeata dia 12 flopou. Fiz um vídeo aqui convocando a galera, mas flopou total. Não deu nada de resultado. Vou tentar explicar os motivos breves aí por isso. E quem quiser entender um pouco melhor aí da minha opinião, já se inscreve, deixa o seu like aí, falou? E quem não quiser também, foda-se. Vamos ao que interessa. Galera, seguinte, pensando aqui no que houve aí de manifestação, de cara os caras não tinham como ter nenhum sucesso com esse tipo de abordagem aqui. Eles entraram numa paranoia de nem Lula nem Bolsonaro, ou seja, quiseram tratar ali todo mundo como se fosse um igual, tipo nem Lula nem Bolsonaro, e é isso. Ou seja, eles entendiam ali, o pessoal do Livres, pessoal do MBL, pessoal aí do Novo, todo mundo querendo dividir, encontrar uma tal de terceira via aqui, mas não há uma terceira via no Brasil hoje capaz de fazer alguma mobilização. Isso aí é balela. Quem falar que existe terceira via no Brasil está inventando história, não sabe do que está falando. Hoje no Brasil a gente tem lados bem distintos, né? Você tem Lula de um lado, Bolsonaro do outro, e no meio um núcleo ali que mais ou menos pode ser o Ciro. E o Ciro, de fato, ele tem tido ali uma certa capilarização, né? Um certo movimento que ele não tinha antes, o que é algo até então impensável durante muito tempo aí da sua jornada, porque ele sempre foi um cara que ficava em segundo plano em relação a um candidato de esquerda, e a esquerda sempre andou, né, mais ou menos nesse sentido, né? E talvez seja esse o motivo da ruptura e da ascensão do Bolsonaro, porque no Brasil a gente sempre teve esse tipo de movimento. Primeiro turno, você tem um eleitor que pode olhar para ambos os lados e divide o seu voto. No segundo turno, geralmente a afinidade ideológica do pessoal da esquerda é muito maior do que o pessoal da direita. Então, por essa afinidade, você tem historicamente um percentual maior de pessoas votando no segundo turno pró-esquerda. Isso aí é mais bem entendido, né? Porque a direita em si, ela, apesar de ter uma demanda meio difusa e muito regional. Então você pega um cara de centro-direita, ele pensa uma coisa, um cara de extrema-direita pensa outra, um cara de direita pensa outra coisa, e muito poucas pessoas conseguiam trazer esse voto da direita, né? Geralmente era o voto anti-esquerda no Brasil, o que era meio triste, né? Então, qual foi por exemplo, como a nossa penúltima campanha, Dilma? Então você teve dois candidatos, um candidato anti-PT e o outro candidato que era o Aécio Neves, que perdeu porque não foi o candidato antipetista, como foi no caso do Biden nos Estados Unidos, que fez exatamente o oposto. Aqui você tem o Trump, aqui você tem o Biden, e o Biden ele fez exatamente o oposto, porque nos Estados Unidos, não sei se vocês sabem, a esquerda é muito sectária, porque você tem vários movimentos ali. Você tem os negros que costumeiramente sequer votam, porque o voto lá, além de não ser obrigatório, não é feito em dias, é feito em dias normais. Então o cara, por exemplo, vai votar, ele perde um dia de trabalho. Então votar custa dinheiro. E o cara que está ali preocupado com o pão de cada dia, o pão nosso de cada dia, ele está nem aí para essa questão. Então ele não vota, simplesmente isso. Então quando os negros votam, historicamente a esquerda consegue ter mais votos. E o Biden, ele uniu nesse núcleo porque ele uniu o voto anti-Trump. O Bolsonaro fez isso com a direita, mais ou menos um voto anti-PT. Então ele se colocou como um antipetista e encaçapou várias direitas identitárias e várias pautas de direita diferentes que só queriam tirar o PT. Ou seja, não queria saber qual era, ninguém conhecia o Bolsonaro. O pessoal não queria mais o PT. Foi essa estratégia ali, mais ou menos, que eu entendi. E a terceira via aqui, ela quer se separar das duas, ou seja, quer criar um modelo de concorrência como se fosse um simplex aqui, ó. Aqui é o PT, e aí é 0, 1, 0, aqui é o Bolsonaro,
0, 0, 1, e aqui está a terceira via, 1, 0, 0. E aqui eles querem fazer um processo de divisão mais ou menos assim, né? O cara que está aqui, ele é 1/3, 1/3 e 1/3. Cara, se matematicamente é meio complicado você achar equilíbrio, eu já brinquei com isso aí o tempo todo em barganha de Nash e análise, por exemplo, de joint venture e por aí mais, como que a gente faz um cálculo de barganha de Nash para saber onde que os agentes devem se situar, até que ponto vale a pena fazer um conluio ou não. Para a cálculo do eleitor, isso complica muito, o eleitor não quer isso. Por isso que as eleições no Brasil de primeiro turno, invariavelmente elas acabam não atraindo um debate qualificado. Você percebe que existe um debate muito mais mítico com os Daciolos da vida, com os Enéas da vida. Tem gente que até hoje adora o Enéas. O Enéas era super inteligente, só não entendia de economia, esse era o problema dele. Então o debate de primeiro turno é aquela história do macaco Tião. Todo mundo querendo fazer palhaçada para tentar ganhar voto, porque se catapultava para um novo pleito. No entanto, o segundo turno já tinha um debate mais técnico, e o Bolsonaro fugiu do segundo turno pelo debate por dois motivos. Ele recebeu a facada. 2, ele estava com um sentimento antipetista tão grande que ele não precisava aparecer. Só precisava aparecer qualquer um do PT. Toda vez que o PT aparecia, ele ia perdendo voto. Então, o que aconteceu? Quando você analisou a campanha, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, o PT e o Bolsonaro, que foi no caso agora o Haddad, eles ficavam... O Bolsonaro foi crescendo enquanto o PT foi caindo. Um por conta da facada e um por conta de que o PT tinha muito mais tempo para aparecer. Hoje, a coisa se inverteu. Hoje, invariavelmente, é Lula em 2022. E por isso que a gente tem essa estabilidade enorme. Porque o Lula agora é o anti-Bolsonaro. Não tem um outro anti-Bolsonaro. O Ciro não consegue ser um anti-Bolsonaro. Até pelo histórico e tal. Então isso acaba tendo esse reflexo. Essa é a minha opinião sobre esse momento. Se você gostou, meu amigo, já deixa seu like aí e compartilhe para que cheguem a mais pessoas. Demorou? Um abraço e